Já estamos de volta. A campanha Maio Furta Cor promove a saúde mental materna e a importância de cuidar daquelas que cuidam. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 20% das mães vão ter algum tipo de doença mental durante a gravidez ou no pós-parto. A depressão é a condição mais frequente, atingindo 15 a 20% delas, seguido de ansiedade com 16% de incidência. E ainda, em menor quantidade, estresse pós-traumático e psicose pós-parto. Outro dado preocupante é que 2 a cada 10 mulheres nessas condições têm algum tipo de pensamento suicida. Os episódios de problemas mentais podem acontecer devido a uma série de fatores, como estresse no dia a dia, falta de apoio familiar durante a gravidez, problemas gestacionais e até mesmo violência doméstica. Alguns dos sintomas de doenças mentais na gravidez e puérpero são sentir-se triste, nenhum prazer em atividades ou experiências que já foram apreciadas, falta de energia, preocupação excessiva e ainda dormir ou comer muito ou pouco. Sobre isso, a gente conversa agora com a psicóloga Thaís Costa, que tem um trabalho voltado para a maternidade. Bom dia, Thaís. Seja muito bem-vinda novamente. Bom dia, muito obrigada pelo convite, por esse espaço para falar sobre saúde mental materna, que é tão importante. Muito importante. Mari, não sei você, mas eu fiquei curiosa com o nome, Maio Furta Cor. De onde que vem essa ideia? Sim, Maio Furta Cor, o Furta Cor ele foi escolhido justamente por não ser uma cor absoluta. É uma tonalidade que precisa de luz para mudar a sua intensidade, a sua tonalidade ali, assim como a maternidade, né, que cada sentimento é atribuído a uma cor. Então, de acordo com aquele sentimento que a mãe sente ou com o afeto, o acolhimento que ela recebe, isso vai mudando, né? Então, por isso esse nome Furta Cor. Nossa, então a mensagem já chega logo no simbolismo, né, do nome. Interessantíssimo. Com certeza. Quais são os principais desafios enfrentados pelas mães no que se diz respeito à saúde mental? Nossa, são muitos desafios, né, gente? Ser mãe já é um desafio muito grande e as mulheres, elas já vão crescendo ali ao longo da vida com esse estigma, né? E a maternidade cor-de-rosa que todos pintam, né? O Maio Furta Cor tá justamente para falar que a maternidade não é só cor-de-rosa, não é esse mar de rosas que todo mundo fala, que vai ser uma maravilha. E um dos principais desafios é a romantização. Então a mulher, ela já engravida e ela chega ali no momento do parto achando que vai ser tudo muito fácil, que o parceiro vai ajudar, que ela vai ter uma rede de apoio, e na hora que ela vê, na hora que o bebê nasce, ela vê ali aquela serzinho tão pequenininho no colo, ela fala, e agora? Né? E quando ela vai amamentar, ela sente dor, e amamentar dói muito, e todo mundo fala, amamentar é só colocar o bebê no peito que ele puxa. Não é assim, né? Tem todo um processo ali por trás. O bebê que não dorme direito, porque ele precisa de amamentação a livre demanda, quando ele está dentro da barriga, ele come a hora que ele quer, né? Ele se alimenta do líquido amniótico e aí ele precisa ali depois se regular ainda com a rotina fora da barriga. Então, os 4 primeiros meses que são a esterogestação, né, é o período de adaptação desse bebê. Então, é com certeza o período mais difícil ali desse puerpério. A gente imagina que essa mãe que passou a vida inteira escutando coisas românticas sobre a gravidez, a maternidade, como você mesmo disse, quando ela se depara às vezes com uma realidade que é muito diferente disso, ela pode até mesmo se sentir culpada por não estar atendendo, não estar tendo essa facilidade, ou não estar tendo esse dom natural para a coisa, né? E eu acho que imagino que isso deve fazer com que a situação fique ainda um pouco mais... ainda mais difícil, né? E essa sensação de desamparo, de o que eu estou fazendo de errado, né? Sim, exatamente. A culpa, ela é um estigma muito presente na maternidade. As mães que chegam no consultório são todas assim com esse sentimento, tanto de exaustão quanto de culpa, né? Eu não sei se eu sou a melhor mãe que meu filho precisa, eu não sei se eu dou conta de tudo. Às vezes elas se sentem cansadas demais e falam assim, eu não amo meu filho, eu odeio ser mãe. E a sociedade não está preparada para ouvir isso, né? Então, ela pode amar o seu filho, mas ela pode odiar ser mãe, e tá tudo bem, né? Isso faz parte, é inerente do ser humano. E o julgamento que ela recebe das pessoas, isso prejudica mais, né? Então, saber que você pode não dar conta é uma coisa muito importante para que você reduza essa culpa e essa sobrecarga que você sente.
E Thaís, como que a maternidade em si, né, rodeada de desinformação, pode prejudicar o psicológico dessa mãe? Assim, de que maneira essa falta de preparo, né, e de embasamento para conseguir lidar com a maternidade, que é assim, pode ser uma experiência maravilhosa, mas que vai vir com seus desafios, né? De que maneira essa falta de preparo pode afetar o psicológico de uma mulher? Sim, a falta de preparo, ela vai te mostrar tudo como uma surpresa, né? Se você não sabe bem sobre parto, você vai escolher aquilo que te oferecem. Então, você no seu pré-natal, o médico fala assim, vamos fazer um parto normal, mas às vezes você não está preparada para aquilo. Às vezes ele fala, vamos fazer uma cesárea que é melhor, só que aí você pode se arrepender depois porque você não gostou. Então, assim, conheça todos os tipos de parto para você saber qual é o melhor para você. Não existe o parto ideal, existe o melhor parto possível para aquela mãe, né? E na maternidade também tem vários desafios, cada fase vai ter os seus próprios desafios ali, né, daquele momento. Então, quando você faz essa preparação, a gente chama de pré-natal psicológico, né, que é muito interessante porque durante a gravidez a mulher faz o pré-natal ginecológico, né, então ela vai lá e tem a medição da barriga, o tamanho do bebê, faz exame de sangue, faz ultrassom. Mas e a mãe? O que a mãe está sentindo? A mãe está gostando das mudanças no corpo dela? Né? O tanto de hormônio que essa mulher recebe ali durante a gestação, alguém está perguntando isso para ela? Ninguém pergunta. Né? Porque a equipe médica não é por maldade que não pergunta, é por falta de informação mesmo. Eles não têm esse conhecimento para poder fazer esse acolhimento. Então, fazer o pré-natal psicológico, ele é muito importante para que ela conheça tudo que ela vai passar, para que ela não seja surpreendida lá no futuro quando esse bebê nascer. E esse pré-natal psicológico é feito realmente com o amparo profissional de uma psicóloga ou dentro ali da própria equipe médica existe esse recurso? Não, é o psicólogo perinatal que faz esse acompanhamento, não é qualquer psicólogo, tá? Porque essa parte a gente não aprende na faculdade, a gente aprende na pós-graduação. Então, né, igual eu sou pós-graduada em psicologia perinatal. E existem outras aqui em Juiz de Fora, a gente tem 6 psicólogos perinatais, né? Ainda é um número muito baixo, 1% dos psicólogos no Brasil tem essa especialização, então é muito pouco. Mas é muito necessário que seja um psicólogo especializado para que ele saiba identificar ele de forma rápida, porque a gestação é muito curta, né? 9 meses às vezes parece que demora, mas só que é um período curto, então a gente tem que fazer uma psicoterapia breve para poder fazer, chegar rápido ali em qual é a queixa dessa mulher e agir em cima daquilo para que ela possa chegar ali no final, na reta final já mais tranquila e consciente de tudo que ela vai passar. E também é preciso que a rede de apoio dessa mãe também esteja preparada e atenta aos possíveis sinais de que ela está ali sofrendo com problemas de saúde mental. Quais são aí os sinais que a gente pode estar atento? Tanto as próprias mães, né, que às vezes estão lidando aí com sentimentos que elas não conseguem entender, como as pessoas da rede de apoio também estarem atentas a sinais de que realmente ali existe um ponto de atenção que não deve ser ignorado. Sim, exatamente. A rede de apoio ela é fundamental, né? Só lembrando que pai não é rede de apoio, tá, gente? Pai é pai, assim como mãe é mãe. Então, rede de apoio vai ser os avós, os tios, irmãos, amigos, né? Creche, escola, todo mundo que pode ali te amparar. E o papel da rede de apoio é fazer as atividades da casa para que essa mãe possa se voltar somente para o bebê, para poder identificar ali as demandas desse bebê, para que ela possa descobrir como ser mãe, né? E quando essa mãe ela recebe esse suporte, ela consegue desenvolver melhor sua maternidade e ser mais, ter um desenvolvimento mais fluido ali mesmo desse comportamento. E Thaís, você comentou com a gente do pré-natal psicológico, né? Esse amparo psicológico. Sim. De que maneira acontece essa preparação para a maternidade do ponto de vista psíquico, né? Assim, que tipo de coisa acontece, quais são as atividades, quais são as análises feitas a partir disso? Sim, no pré-natal psicológico a gente tem ali as sessões já pré-determinadas, né? Ela pode ser feita com o companheiro, com a família, tem algumas sessões também que a gente chama, né? E até complementando a pergunta anterior, o conhecimento dos transtornos psicoemocionais típicos dessa fase são muito importantes para que essa mulher tenha conhecimento para identificar. Então, quando a rede de apoio, quando a própria mulher sabe, esse sentimento que eu estou sentindo, ele está muito exacerbado, então tem alguma coisa de errado, eu preciso procurar ajuda. Né? Às vezes ela não sabe, então tem a diferença de baby blues para depressão pós-parto, por exemplo, né? Que ambos são... tem um sentimento de tristeza, de invalidação, eu não quero ver meu bebê, eu não consigo pegar para dar banho, eu não sinto prazer em amamentar.
Só que às vezes ela acha que aquilo ali é normal, né? E o baby blues ele dura 45 dias do pós-parto. Se passou disso ainda está intensificando, pode ser um indício forte de depressão. Então tem que ser avaliado, às vezes tem que tomar medicação. Tem medicação que dá para tomar amamentando. Muita mulher não procura porque fala, vou ter que parar de amamentar, então eu não posso, né? E isso vai se agravando e acaba sendo pior tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, tem muita coisa que a gente trabalha aí para poder favorecer a saúde mental. Não é só tratamento, é também prevenção. Você falou dessa questão da depressão pós-parto, que realmente é aí... Quando a gente fala de saúde mental materna, eu acho que é a primeira coisa que vem à mente de todo mundo, apesar de ter muito mais amplo que isso. Mas falando da depressão pós-parto especificamente, né? Quais que são as principais causas, né? E como ela pode ser tratada? Sim. Hoje em dia a gente nem fala tanto de depressão pós-parto, porque muitos casos a mulher já tem lá da gestação, por conta desse sentimento de não gosto da transformação, né? Do meu corpo, a insegurança sobre o que está por vir. Então a gente chama hoje em dia de depressão perinatal, que é tudo que está em torno do nascimento, né? Então, os principais causadores de depressão são violência obstétrica, que acontece muito, né? De 30% a 35% na rede privada e até 45% na rede pública de saúde. As mulheres sofrem com isso. Ansiedade, alta ansiedade sobre o que vai acontecer, eu estou preparada para ser mãe, né? O estresse com o dia a dia, às vezes a mulher está num trabalho super exaustivo, que tem muita demanda e ela não dá conta daquilo ali, isso vai estressando muito ela, isso pode até ser um indicativo de parto prematuro também, então a gente tem que ficar de olho. Então é isso, assim, o principal, né? A falta de apoio também dentro de casa, às vezes o parceiro não está muito dentro ali daquela mesma vibe de ser pai, né? Então isso tudo vai invalidando também os sentimentos dessa mulher. E você que está acompanhando o nosso programa, tem alguma dúvida em relação a isso? Aproveita o nosso WhatsApp, é o 3299397416. Você também consegue participar pelo chat do YouTube, redes sociais da Diversa. E Thaís, falando sobre esse território novo, né, que é a maternidade em si, isso gera uma ansiedade absurda, né? Não é uma regra, mas assim, a tendência é que venha junto, né, nesse combo de tantas informações, a ansiedade. Como lidar com isso? Sim, para lidar com a ansiedade, a melhor forma é a psicoeducação, né? Conhecer, ser amiga da sua ansiedade, porque a ansiedade é uma coisa natural do ser humano. É um indicativo, né? Sim, a gente precisa da ansiedade para levantar da cama, para escovar os dentes, né? Para fazer tudo, para sair de casa, para ir trabalhar. É a ansiedade que nos permite fazer isso. Só que às vezes a gente fica tão refém disso que ela fica exacerbada e aí vira patológico, doentio, né? Então a gente precisa controlar esse tipo de ansiedade que não é anormal. Então quando a gente fala assim, seja amigo da sua ansiedade, é justamente isso, saiba controlá-la. Então respirar fundo, né? Porque quando a gente respira, faz aquela respiração tranquila, segura um pouquinho o ar e solta devagar pela boca, a gente manda mais oxigênio para o nosso cérebro. E quanto mais oxigênio a gente tem no cérebro, mais a gente favorece ali todo o circuito neural de pensar bem, de refletir para não agir por impulso. A ansiedade, ela aumenta quanto mais impulsivo a gente é, né? Então, respirar, pensar, não age por impulso, pense assim, quais são as consequências daquilo que eu vou fazer, né? E durante a gestação tem muito isso, né? Às vezes a mãe compra roupa que o bebê vai usar quando tiver 1 ano, mas ela ainda está no primeiro trimestre de gestação, né? Então, para que montar um enxoval tão extenso assim, né? Espera, vai vivendo um momento de cada vez, curta cada trimestre. E vai elaborando. Vai elaborando aos poucos, justamente. Com certeza. E vamos falar um pouquinho sobre o papel aí desse suporte social na promoção da saúde mental das mães e até expandindo um pouco, porque quando a gente pensa em saúde mental, a gente tem falado muito dessa questão ali no período do nascimento, antes, durante o parto, depois, mas também precisa desse suporte existir durante a maternidade como um todo, né? Fala sobre isso um pouquinho pra gente. Sim, a mãe, ela sempre precisa de apoio, né? Igual a gente falou da rede de apoio um pouco antes, no bloco anterior. A rede de apoio, ela é importante para que a mãe possa ter condições de cuidar desse bebê, de exercer sua maternidade de forma plena.
mas o suporte social ele é muito importante, principalmente no sentido de não julgar as queixas da mãe, de acolher e de abraçar essa mãe quando ela se queixa de algo. Porque se a mãe está se queixando, é porque ela está sentindo. E se ela está sentindo, a gente não pode falar com ela, não sinta isso, você não pode amar, o filho é bênção, você tem que amar. Você está sentindo errado, né? Como se isso fosse possível. Exatamente, né? E o sentimento, ele é de cada um, a gente tem que respeitar e a gente tem que acolher, né? Então, o suporte social, ele é muito importante por isso, né? Tem até um livro que eu gosto muito, chama Não Dê Conta, é sobre maternidade, né? Então, quando você aprende que você não precisa dar conta de tudo, você reduz essa culpa, né? Que as mães geralmente carregam. E os pitacos realmente são aí um grande obstáculo na vida das mães. Eu acho que o que mais acontece, eu não tenho essa experiência, não sou mãe, mas eu vejo muitos relatos com relação a isso, né? Dessa questão dos pitacos, que parece que a maternidade não é da mãe, é de todo mundo que vai controlar como ela deve fazer aquilo, todo mundo menos dela. Sendo que é ela que está realmente vivendo aquilo, que deve, né, conseguir identificar os problemas, identificar os sentimentos e dizer, peraí, não é bem por aí, não é assim que eu acho que vai dar certo pra mim, né? Exatamente, e às vezes a mãe, ela quer respeitar, seguir ali direitinho as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo, a criança não pode ter contato com tela até os 2 anos de idade. Tem mãe que quer seguir aquilo ali direitinho, e aí vai alguém falar, não, dá o celular aqui pra ele pra assistir um desenho, né, liga a televisão, não quer dar doce, não quer dar refrigerante, a pessoa vai e oferece. Então isso tudo vai prejudicando o emocional dessa mãe, fala, nossa, eu luto tanto pra conseguir seguir certinho, vem alguém e estraga tudo. E lógico que a criança vai gostar, né? Porque é atrativo, é colorido, é musical, a criança vai gostar daquilo, o sabor é diferente também, mas é preciso que a gente acolha, que a gente respeite as decisões dessa mãe. E talvez um pensamento que ajude as mães nesse contexto também é não querer agradar todo mundo, né? Isso. Porque nessa de querer agradar, você evita colocar limites que se mostram super necessários para que você consiga fazer a educação à sua maneira. Exatamente. Né? Você tem que se agradar também. Quando você tenta agradar todo mundo, você se desagrada. Você passa por cima de você mesma. Exatamente. Né? Thaís, a gente recebeu mensagem da nossa telespectadora querida, Tuninha, que é de Varginha, e ela mandou o seguinte: problemas com saúde mental atingem mais mães solos e adolescentes? Ou pode ser qualquer uma? Com certeza, Bárbara. Muito obrigada pela pergunta, Tuninha. Muito relevante a sua pergunta. Ele atinge todas as mães, né? Até quem tem mais condição financeira pode ser atingido, porém com menos prevalência. As mães solo e as mães de adolescentes, né? Principalmente quando não tem ainda experiência com maternidade, são muito mais impactadas, né? Quanto maior a vulnerabilidade socioeconômica da família, mais dificuldade emocional ela vai enfrentar também. A mãe adolescente, ela vai sentir mais, porque muitas vezes ela vai precisar sair da escola, e aí, sem escolaridade, ela vai ter mais dificuldade de encontrar um emprego. Né? Ela já não tem a primeira experiência profissional ali para poder comprovar, porque muitas empresas pedem experiências anteriores, ela não vai ter. Então ela vai encontrar dificuldades não só com a maternidade, mas com a vida social como um todo, e isso acaba interferindo na maternidade, né? Às vezes, para conseguir uma vaga na creche, a mãe precisa trabalhar, mas para trabalhar ela precisa que a criança esteja na creche, né? Então, assim, são coisas que não batem. E as mães solos, elas enfrentam muito mais dificuldade, porque elas não têm o pai ali para compartilhar os cuidados, né, que a gente falou um pouco mais cedo também, e muitas vezes elas têm uma rede de apoio muito precária ou nula. O peso da responsabilidade não fica dividido. Não fica dividido, né, e aí muitas acabam sendo mãe 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, então isso acaba levando à exaustão. Tudo é com a mãe. E quem está pela mãe, quem cuida da mãe, né? Exaustão e solidão, né? Exatamente. As duas coisas combinadas. E a gente falou, né, sobre a questão das mães adolescentes e recebemos uma pergunta de uma telespectadora que preferiu não se identificar, que tem a ver com esse assunto. Ela pergunta o seguinte: minha filha teve filho com 15 anos e teve uma gravidez bem complicada. Acho que por conta disso, até hoje, ela não aceita o filho e por isso prefere ficar mais comigo, a avó, do que com ela. Qual o meu papel como avó? Como ajudar minha filha
né, nesse contexto, e acho que também como ajudar esse neto, né? Sim, com certeza. A gravidez da adolescência, como a gente falou, ela costuma já ser mais complicada, né? Principalmente se esse pai não assume essa responsabilidade junto. Então, uma mãe solo, adolescente, é muito mais amplificado esse sofrimento, né? E para aceitar essa maternidade, ela precisaria ali entender de fato o que está acontecendo, fazer uma psicoterapia vai ajudar bastante ela a se identificar e se sentir talvez mais desejada, mais acolhida pela sociedade, pela sua família, né? Que bom que essa mãe, essa avó aí cuida desse neto, né? Então isso é muito importante ter esse apoio para que essa adolescente possa ter condições emocionais ali de entender daqui a um tempo, quem sabe, o que aconteceu, né? Que ela pode ser uma boa mãe, que ela pode contar com os cuidados, com a ajuda dessa avó para poder criar essa criança. Em relação à culpa e o estresse, né? São sentimentos, sensações que podem ser evitados, tá? Isso tem como se antecipar para que eles não venham, ou venham de uma forma menor, ou o jeito mesmo é lidar assim, com eles a partir de algumas ferramentas que são adquiridas com a psicóloga especializada. Sim, o jeito de antecipar é fazendo pré-natal psicológico, fazendo a terapia, né, desde a gestação, porque aí você vai estar preparado para aquilo. Mas a maioria das pessoas não conhecem essa modalidade, né, e acabam procurando só no pós-parto quando o bicho já está pegando, né? Nossa, eu não aguento mais, o que está acontecendo? Eu tô mal, e aí procura um especialista para lidar com isso. Mas então, que também é melhor do que não procurar, com né? certeza, melhor, muito melhor, porque aí a gente consegue ali em curto espaço de tempo também ajudar essa mãe a se nortear, né, fazendo reflexões, perguntas guiadas que vão mostrar para ela como ela pode desenvolver estratégias, né? Porque o papel do psicólogo não é dar as respostas, é fazer a pessoa refletir para que ela encontre as melhores estratégias para ela. Porque não existe um manual assim, Bárbara, faça tal coisa que vai ser bom para você. Mari, faça a mesma coisa que a Bárbara fez que também vai dar certo para você. Não é, porque cada pessoa vai ter a sua própria individualidade e vai ser a sua facilidade ali, de acordo com as vivências que cada uma teve ao longo da sua vida, né? Então, não existe ali uma fórmula e é focado de acordo com a vivência de cada uma mesmo. Como a gente falou também, muitas vezes, quando uma mulher se torna mãe, para muitas pessoas ela passa a ser só aquilo, né? Mãe. O único papel, né? É o único papel, mas a vida é feita de várias facetas e ser mãe é só um deles. De que forma, né? E qual a importância da mulher conseguir manter as responsabilidades como mãe sem perder a sua individualidade e cuidar da saúde mental? Sim, é muito importante, né, exercer os vários papéis sociais. Eu falo que com as minhas pacientes, assim, os relatos que eu escuto também de outras psicólogas é que o fim da licença maternidade, o período da licença maternidade é o período de maior tensão emocional para as mulheres, porque elas estão vivendo só aquilo ali o tempo todo. Né? Muitas mulheres não saem de casa, ficam ali o tempo todo amamentando, trocando fralda, dando banho, né? Então é uma rotina muito exaustiva. E aí, quando chega o final da licença, as mulheres ficam apreensivas, né? Como será que vai ser? Meu bebê vai ficar bem na creche, ou com a babá, ou com a rede de apoio? Quem vai cuidar? Será que o cuidado vai ser bom? Né? E elas se preocupam muito, antecipam muito, isso gera muita ansiedade. E aí, na hora que elas vão ver que o bebê está bem, elas se sentem muito melhor. Isso costuma aliviar muito o sintoma, né, de ansiedade, porque elas veem que exercer outros papéis sociais também é importante e não anula a maternidade delas. Né? Elas continuam vendo menos tempo o bebê, mas elas têm até mais energia, porque elas voltam a ser profissional, amiga, né, esposa, e isso tudo ajuda a ter mais energia. A gente recebeu também interação de uma outra telespectadora que preferiu não se identificar e ela disse o seguinte: quando você olha para o seu filho e não tem vontade nenhuma de alimentar, mas ele chora pedindo amamentação, esse pode ser um indício de depressão? Pergunta muito importante. Sim, muito importante. Pode sim ser um indício, mas não dá para afirmar, né? Porque tem que avaliar todo o contexto. Mas é muito importante, se você não está se sentindo confortável, não sente vontade de colocar seu filho ao seio para amamentar, ofereça a mamadeira, tá? É muito melhor dar uma mamadeira com amor do que o peito com dor.
né? Então, o bebê ele consegue sentir aquilo que a mãe está sentindo, é uma transmissão ali emocional mesmo que acontece. Então, se você não se sente bem também da mamadeira, procura alguém que pode oferecer essa mamadeira, né? Até que você se sinta mais confortável para poder exercer essa função. A questão da amamentação é um ponto também muito delicado, né? Muito que delicado. Muitas mães acabam tendo essa dificuldade pela culpa, muitas vezes, de não conseguir amamentar e de ter dificuldade de amamentar, né? Por ter essa questão de, é algo natural, tinha que conseguir de cara, e vários outros desafios. A questão dos pitacos, que a gente falou, né? Que todo mundo vai ter um pitaco do jeito certo de amamentar. Não pode dar mamadeira de jeito nenhum, não interessa que você está sofrendo, tem que dar o peito. E aí, nisso também, isso só some, ainda mais se é uma mulher que já está sofrendo aí com uma possível depressão, e ainda tem que lidar com todas essas questões que cercam a amamentação. Com certeza é mais do que importante procurar auxílio profissional e um auxílio de outras pessoas que também sejam dispostas a dar essa ajuda aberta àquilo que a mãe realmente precisa, né? Exatamente. Ela pode, né, se ela não se sente confortável só com o bebê sugando, ela pode tirar o leite com a bombinha e colocar o próprio leite materno na mamadeira, ou ela pode também consultar o pediatra qual é a melhor fórmula para aquele bebê, né, porque existem vários tipos, e ofertar, porque assim, o leite materno é importante? Sim, ele é muito importante, mas esse bebê, ele pode ser alimentado de várias outras formas, né, então o que importa é dar amor para essa criança, para que ela possa se desenvolver e sem se sentir abandonada. A Adriana de Juiz de Fora mandou interação pra gente, disse que o tema é importantíssimo, que devia ser oferecido esse apoio psicológico em toda a rede de saúde. E mais uma pergunta de uma pessoa que não quis se identificar, que é a seguinte: sou mãe de um filho de 15 anos, já tenho 36 anos e mesmo assim tenho dificuldade de aceitar. Me sinto mal por isso. O que eu faço? Estou errada? Que dica que a gente pode dar para essa mãe? Não, de forma alguma, você não está errada com isso, tá? É o seu sentimento e ele é válido. Tudo que a gente sente deve ser validado, a gente não deve achar que nada é bobeira, tá? Tem gente que fala assim, eu não posso falar isso porque a pessoa vai achar um absurdo. Muita gente acha um absurdo, mas é o que a pessoa sente, então é normal, deve ser validado, né? E ela não precisa ser obrigada a aceitar a maternidade. Tem muita mulher que no planejamento familiar da mulher ou do casal está não ser mãe, não ser pai. A gente não quer ter filhos, a gente quer ter cachorro, a gente quer ter planta, ou não quer ter nada. A gente quer viver a vida tranquilamente, viajar sem preocupação, né? E isso é perfeitamente aceitável. Agora, se ela já tem esse filho e se ela não se sente bem, o ideal é ela procurar um psicólogo para poder conversar sobre isso, para poder entender mais a fundo de onde vem, porque isso pode ser algum esquema mental que ela tem mesmo lá da infância, uma crença que ela tem, qual é a relação dela com a mãe dela, né, que pode ser um reflexo do comportamento dela hoje. E Thaís, como é que o sono entra nesse contexto todo que a gente está falando, né? De que forma a falta de sono interfere? Sim, é uma das maiores queixas, né? A falta de sono. As mulheres, elas relatam que um dos maiores prazeres da vida era dormir, né? Elas dormiam lá de 6 a 8 horas por dia consecutivas, né? Por noite. E aí, já no terceiro trimestre da gestação, né, eu falo que o nosso corpo é tão perfeito que no último trimestre a mulher já começa a sentir muito desconforto. Então, às vezes, deita o bebê, entra debaixo da costela, ele mexe, é o momento que o bebê mais mexe durante a noite. É a inteligência do corpo já mostrando que se prepara aí, que vem um desafio pela frente, né? Você não vai mais ter aquela noite de sono tranquila. Então, de vez em quando é bom que você deixe o bebê dormir com alguém, fala assim, se tem outro quarto na casa, né, fala assim, com o marido, dorme lá com ele essa noite que eu preciso ter uma noite aqui para me revigorar. Não é um abandono da criança. Não se sinta abandonando seu bebê porque você quer dormir, por favor. Né? É muito importante. Então você tira o seu leite, deixa a mamadeira pronta para o marido dar ali a mamadeira para o bebê de madrugada, porque ele também merece passar uma noite em claro para você dormir. Né? Não é só porque o peito está em você que você precisa passar todas as noites acordadas. Né? Então a falta de sono é um dos principais pontos de dor das puérperas. Só que a cada mês que o bebê evolui, né, tem os saltos de desenvolvimento ali, uma janela mais ou menos de 10 dias do mês versário, acontecem os saltos. Então, é quando o bebê passa a ter muita dificuldade para dormir. Então, assim, ele dorme bem 15 a 20 dias e 10 dias ele não dorme, ele chora muito, ele acorda muito à noite, né? Então, assim, os primeiros 6 meses, eles oscilam muito
a respeito disso. Então, é quando tem mais dificuldade. E quanto mais habilidades o bebê tem, ele dorme melhor também. Eu imagino que essa questão dessas mudanças que a própria criança vai passando deve ser também um ponto que deve pesar muito na saúde mental das mães, que é essa coisa que você começa meio que se acostumar com alguma coisa e de repente vem uma grande mudança e dali a pouco vem outra. Então, você já está lidando com as próprias mudanças que estão passando na própria vida e ainda tem que lidar, né, com todas essas mudanças da criança, né? É um misto aí de coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí, se o sono é merecido, como você disse, né? É bom de vez em quando ter, né, pelo menos, e como você também já disse, que dividir com o pai, não é ajudar, o pai não está ajudando, é o filho dos dois, né? E tem uma dica sobre a questão do sono também, né, que muita gente fala assim, vou cansar o bebê aqui durante o dia e deixar fazer muitas atividades para dormir bem à noite. Não, é muito engano isso. Quanto mais sonecas o bebê faz durante o dia, mais ele dorme a noite toda. Mais favorável porque quando ele está muito estressado, quando ele faz muita atividade, o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele aumenta. E ele é inversamente proporcional à melatonina, que é o hormônio do sono. Então, quanto mais estressado, menos sono. Aí o bebê vai ter mais dificuldade. Então, dica para vocês aí, façam as sonequinhas diurnas para o seu bebê dormir bem à noite. Isso aí, mais uma pergunta aqui sem identificação, de uma pessoa que diz: tenho desespero todas as vezes que acho que eu tô grávida. Acho que é uma coisa da minha cabeça. É normal? O que a gente pode dizer para essa pessoa? Sim, o desespero, quando tá grávida, a gente tem que ver qual é o nível de desespero, tá? Mas eu vou aproveitar para falar sobre esse assunto que é muito importante, que é a tocofobia. É quando a mulher tem pavor de engravidar, ela não quer de jeito nenhum. Então, isso é um transtorno mental até grave, dependendo do caso. E a mulher, ela precisa ali, só quando ela faz o teste negativo que a menstruação dela desce. Na mesma hora que ela vê o resultado negativo, ela fica menstruada. E toda vez ela pode usar métodos contraceptivos. Tem gente que usa 3 métodos ao mesmo tempo. Usa DIU, anticoncepcional e camisinha. E mesmo assim ela acha que ela está grávida toda vez que ela se relaciona. Então esse é um medo exagerado. Ele precisa de tratamento psicológico. E Thaís, a gente recebeu uma outra interação, que a mensagem é a seguinte: me sinto mal por ter chacoalhado meu bebê quando recém-nascida. O que vocês podem me dizer? A gente conversou, né, muito sobre culpa, e aqui, né, a nossa telespectadora mostra um pensamento e um sentimento que talvez pode tomar até um rumo um pouco obsessivo, né? A culpa é tanta que você ignora todo o restante que foi feito e você só fica focado, você só coloca luz naquele fato, né? Então, o que a gente pode falar para ela que parece que carrega essa culpa por ter acontecido um episódio em que ela chacoalhou o bebê e não consegue lidar bem com isso? Sim, provavelmente essa pessoa teve ali alguma sobrecarga emocional muito grande, né? E pensou assim, por que eu fui ter filho, né? O que é, e dar aquela chacoalhada ali, tentando voltar para a realidade mesmo, por não aceitar aquela realidade que ela está vivendo. Não se sinta culpada por isso. Tá? É uma coisa normal de acontecer, porque você estava sobrecarregada, você não estava se sentindo confortável com aquele momento que você estava passando. Mas passou, seu bebê está bem, você está bem, né? Então, bola para frente, siga o jogo aí que vai dar tudo certo. Essa questão com relação aos sentimentos, né? Que muitas vezes a pessoa, como a gente disse, a pessoa sente que não tem direito de ter aquele sentimento. A mãe, né, falando da mãe, sente que não tem o direito de ter aquele sentimento. Parece que é algo realmente muito comum. Está chegando aqui pra gente mais uma interação. Já chegou, pessoal? Posso... tá bom. Chegou aqui mais uma interação que tem muito a ver com esse assunto. A gente vê que realmente é uma questão recorrente que reforça essa importância de existir esse acompanhamento psicológico para mães de forma mais ampla, né? Que é o seguinte, passei por um aborto espontâneo e depois engravidei de gêmeos, mas não tive apoio de ninguém, além de terem nascido prematuras. Sou deprimida por causa disso, sem esperança, e até me arrependo de ser mãe pela minha família não ter me ajudado. Ou seja, uma série de sentimentos aí que cercam essa maternidade, a solidão, o arrependimento, essa falta de acolhimento, né? Ou seja, a necessidade aí de realmente existir mais amparo profissional, né? Sim. Voltado para essas mulheres, né? No caso dessa telespectadora aí, a gente tem 3 fatores de risco, né?
que a gestação gemelar ela já é considerada de risco por ser né, gêmeos. Geralmente nascem prematuros mesmo por conta do espaço na barriga, então já é natural que o parto seja prematuro. Tem a questão da falta de rede de apoio, que é tudo isso que a gente já conversou aqui, né, sobre provocar exaustão. Imagina você criar 2 crianças sozinhas, sem nenhum apoio, né? Então isso abala muito o emocional, e toda gestação pós-aborto, ela provoca um sentimento de desesperança e medo nessa mulher, porque ela tem medo de abortar de novo. Né, isso é muito natural de acontecer, já atendi casos no consultório também sobre isso, então a gente vê ali muita angústia nessa mulher. E a rede de apoio faria total diferença nesse momento para ela. Né? No caso dela, eu orientaria a procurar uma ajuda profissional, tá? Para que ela possa falar sobre isso e talvez ali melhorar esse sentimento dela. Obrigada, viu, Thaís? Obrigada a vocês que mandaram as mensagens e muito obrigada a você pelas informações e para mostrar, né, por mostrar pra gente como é importante esse olhar atento a um período da vida que pode ser muito especial e que por isso, né, não por isso vai ser menos desafiador. Então, assim, a gente consegue lidar ali com essa balança, né? Ótimo. Eu que agradeço o convite, esse espaço para falar dessa causa que é tão urgente e necessária, né? E eu posso fazer um convite para o pessoal? Claro. Aqui em Juiz de Fora, no domingo agora, na Zona Norte, lá em Benfica, vai ter a mobilização pela saúde mental materna. Então, estão todos convidados, tá? Todo o pessoal da Zona Norte, de toda a cidade também. E no dia 13 de maio, no sábado, vai ter a Marcha Furta Cor, que é um movimento que a gente está convidando todas as mães para levarem suas crianças. A gente vai concentrar no Cine Teatro Central a partir de 9 horas da manhã. Então, vão todos para poder mostrar que saúde mental materna importa muito, e a gente precisa cuidar da mãe para que ela possa cuidar dos seus filhos. Obrigada, Thaís, pela presença e pelo convite. Obrigada. Obrigada.